Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa convidada é Ana Paula. Já faz tempo que eu quero. Oi, Betinha, tudo bem? Já faz tempo que eu quero fazer uma live com ela. Oi, Mayra, tudo bem? Eu vi que você entrou na outra live e não consegui falar com você. Já faz bastante tempo que eu quero fazer uma live com a Ana Paula. Eu, inclusive, convidei ela ao vivo. Ela estava participando de uma live minha. Eu já convidei ela para participar, né, Ana? Oiê, Tudo bem? tudo. Tô contando aqui para elas que eu te convidei ao vivo para participar de uma live. Já faz tempo e finalmente deu certo. É isso aí, que bacana. Se apresenta aí pro pessoal. Bom, antes de me apresentar, eu que vou querer agradecer o convite da Priscila Long, a Pri, que é minha fisioterapeuta particular há mais de 10 anos, né, Pri? Nossa, faz tempo, hein? É verdade, em que eu confiei todas as minhas cirurgias, meu pré e pós-parto, né, a parte ali vascular, de drenagem, e que eu admiro muito o trabalho e que eu tenho acompanhado essa dedicação e, na realidade, todo o processo, né, de clínica, desde o começo até o É, final, aquele trabalho e aquele monte de cursos se aperfeiçoando, né, Pri? Essa bagagem clínica que você traz aí é admirável, admiro o seu trabalho, admiro sua pessoa e, nossa, é uma honra estar aqui com você. tá cortando meu rosto. Obrigada, Ana. Eu fico muito feliz. E eu, imagina, né? Eu atender uma fisioterapeuta, eu fico muito feliz, muito honrada de você ter confiado em mim, todas as suas fases de mulher. E É agora a isso gente mesmo. melhorou. Elas estão falando que tá cortando o meu rosto, mas eu tô achando que é pegadinha. Vocês viram aquele vídeo que a moça vai pedindo pro cara ir mais pra trás e a cadeira cai? Ai, que judiação. Vê se melhorou agora. Eu tô aqui na clínica hoje, né? Vocês estão vendo, tô aqui desde cedo. E aqui eu ainda não tô habituada. A altura da mesa é diferente, lá em casa eu já tô mais habituada. Bom, então a apresentação, né, que você me pediu. É o seguinte, eu sou fisioterapeuta e acabei ficando no começo da minha profissão, como muitos fisioterapeutas, em várias áreas. E acabei me apaixonando e me especializando em saúde da mulher, né, onde eu tenho trabalhado, onde eu montei o serviço de fisioterapia aqui na prefeitura. E eu estou sendo esse trabalho está sendo muito bem retribuído e aceito pela população. Tenho mestrado também, tem alguns artigos publicados, gosto da área de pesquisa também. E agora a gente está aqui, né, Pri, para tentar orientar e tirar algumas dúvidas das mulheres que têm algumas. Conhece alguém ou possuem alguma disfunção sexual, incontinência, ou realmente tem interesse em saber sobre o assunto, que com certeza nós conhecemos alguém que tenha ou uma incontinência ou uma disfunção sexual. É, e é o que eu sempre comento com a Ana, né? Porque a parte da dermatofuncional, ela é muito fácil da gente receber indicação, né? Você tá na fila do banco, duas mulheres conversando, vai sair o assunto de pele, de celulite, algum assunto desse vai sair e elas vão indicar, né? Eu já Certo. recebi aqui clientes que falaram assim, nossa, me falaram de você. Eu falei, quem? Então, não sei. Encontrei com ela no lugar, e a parte da uroginecologia já não é assim, porque né, e o tema da live ficou muito bem bolado, né? Porque o que as mulheres partilham, mas não falam, né? É uma coisa que
que as pessoas não comentam, tem muito tabu em relação a isso, né? E aí a gente selecionou esses dois temas que são os principais, né? E aí a gente começa falando qual? A incontinência? Pode ser sim. A incontinência urinária, eu imagino que deva ser muito comum, né, Ana? Só que, por outro lado, eu acho que pelo fato de ser tão comum, as pessoas acham que é normal. Ah, é normal perder urina com a idade, né? Como que é isso? Isso que você falou é fato mesmo. Então, o que que acontece? Eu conheço muita gente que tem perda urinária, principalmente aquelas senhorinhas. Então, o que que acontece? É normal perder urina. Eu vou ficar mais velha, vai acabar ficando o músculo mais flácido. Eu tive um parto normal, a bexiga caiu, então é normal eu perder urina. Hoje a gente sabe que o enfraquecimento dos músculos, né, que as alterações que ocorrem no sistema urinário, sim, tem a ver com envelhecimento, tem a ver com o estilo de vida, né, que você teve, mas a perda urinária, ela não é normal. Então, é uma alteração, é uma disfunção e que deve ser tratada. Por quê? Porque ou ela fica igual, ou ela piora, ela nunca melhora sozinha. E a gente sabe que a mulher, ela é muito mais propensa a ter incontinência urinária, né? Então, a gente vê uma mulher acima de 50 anos, a gente vai pensar em 40%, 50% das mulheres já tiveram algum episódio de perda urinária, né? Em algum momento da vida. Ou aquela mulher que foi lá, tô com vontade de ir no banheiro e não dá tempo de chegar. Tem que ficar usando absorvente porque eu tenho medo de perder. Tuço. A Vivi aqui colocou a indústria do carefree como sendo normal. Muito bem, isso mesmo. Oi, Vivian, tudo bem? É isso mesmo. E a gente sabe que o uso de absorvente é ruim, né? Então vai ficar um local mais úmido, mais quente, mais abafado e maior propensão a infecções, né, vaginais, e isso aí é ruim, né? Então a gente não quer, não é normal perder urina e ficar usando carefree para tentar se proteger, né? Ana, tipo assim, com o avançar da idade, acaba sendo mais comum, né? Só que começa com qual idade? Porque a Karina comentou que tem várias amigas que tiveram parto normal que ficaram com a incontinência. Sim, a gente associa muito a incontinência com parto normal, mas a gente sabe que tem vários fatores que influenciam. Eu já tive paciente com 18 anos com incontinência urinária. Então, a gente sabe que pode acontecer em qualquer fase da vida, né? Mas é muito mais comum no sexo feminino, muito mais comum, e é muito mais comum também após a menopausa, após 40, 50 anos de idade, pelos fatores hormonais mesmo, que vão facilitar esse enfraquecimento do assoalho pélvico. Mas, por exemplo, pacientes com algumas lesões neurológicas, paciente que tem, às vezes, uma hipermobilidade, às vezes tem hipermobilidade e não consegue sustentar de forma correta a bexiga, né? E aí facilita também a incontinência urinária. Agora, o que foi comentado em relação ao parto normal, a gente fala de um parto normal pouco assistido ou não tão bem assistido, né? Porque o parto normal é aquele que é normal, né? Que se tem a dilatação, que se tem a contração, que a mulher se preparou para esse parto, o assoalho pélvico ele está flexibilizado, a articulação também, ele é capaz de se alongar para a passagem do bebê e depois retornar com o tempo à sua função normal. O que acontece muitas vezes com o parto normal é um excesso de força que se faz no período expulsivo, e aí tem-se mais para frente alguns prolapsos, abaixamentos, né, do útero, da bexiga, do reto também, ou se não, o períneo, que é o músculo, ele não está tão flexibilizado, e quando o bebê vai passar, acaba rasgando, lacerando, dando fibrose,
dando dor, né? Uma cicatrização que não fica tão funcional. Então, o que acontece? Eu vou usar isso aqui, gente, ó, não é uma... É como se fosse uma gestante, mas não tem nada a ver com a gestante, né? Mas ó, ela tem até que uma protusão aqui, uma barriguinha. O que acontece quando a gente tem um aumento da pressão aqui abdominal? Mulheres que fazem crossfit também têm perdido urina, né? Então, o que a gente está percebendo? Atleta, mulher que faz crossfit, quem é fumante crônico, né? Que tosse muito. E a gestante que vai no trabalho de parto, ela faz o quê? Uma força no abdômen. E olha aqui o conteúdo. O conteúdo tende a ir para baixo, né? Então, a bexiga, o útero, olha, tende a sair. O que acontece? Quando a gente tem esse assoalho pélvico aqui forte, pode até ter uma força, mas ele vai ser capaz de resistir a essa força, e aí a gente tem o quê? Um fortalecimento, né, o alongamento, um parto seguro, porque aí vai sair, mas pode até sair, mas depois vai ter essa sustentação aqui, e aí a gente tem, até pode ser que enfraqueça um pouco o assoalho pélvico, mas nem sempre a mulher com parto normal vai perder urina, também não é normal que ela perca urina, né? Então, o que eu sempre falo? Preservar esse assoalho pélvico, fortalecer esse assoalho pélvico, né? Então, a gestante, eles viram que não só o parto normal, às vezes a mulher teve 5 gestações, ela vai ter mais chance de abaixar do que aquela que nunca teve filho. Então, não só o fato do parto normal, mas das gestações, dessa sobrecarga. É isso mesmo. Na quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre o pré-parto, o parto e o pós-parto, né? Então, se vocês já conhecem alguém aí gestante, já avisa para ficar ligado na quarta-feira que vem, esse horário, que a gente vai falar sobre a gestação. Ô, Ana, e quais são, tipo assim, os primeiros sintomas da incontinência, né? Que a mulher até então tá achando que é normal. Isso é bacana, porque o que acontece? Quando a gente fala de diagnóstico de incontinência, quem faz o diagnóstico, na realidade, é o paciente. O diagnóstico é clínico, né? Às vezes não dá exame, mas se o paciente fala, ó, sem querer eu perdi urina, ele já tem incontinência urinária, porque a gente é capaz de segurar a urina. Os sintomas... Tipo, mesmo quando faz uma força excessiva, né? Tipo no crossfit, que a pessoa fala, eu forcei tanto que perdi, é normal. Não é normal. Você já tem uma incontinência urinária de esforço. No esforço, esse músculo, todos os mecanismos de fechamento da uretra não estão suficientes para esse aumento de pressão, né? Então, outros sintomas que estão associados que a gente pode pensar. Então, o primeiro sintoma é perda de urina mesmo. Perder urina. Quando, não dá tempo de ir ao banheiro. Não, eu peguei e tossi, espirrei. Soltou só um pouquinho. Mas está com falha nesse mecanismo. E às vezes aquela pessoa começa a acordar muito à noite para ir ao banheiro. O normal é a gente acordar até uma vez à noite para ir ao banheiro. Se fica acordando 3, 4, essa bexiga ela não está com a função boa, ela não está conseguindo armazenar a quantidade adequada. Só quando faz drenagem, né, à noite. É verdade. Aí não dá, né? E você sabia que tem outras mulheres que perdem também? Isso aí não é uma quantidade, não é uma prevalência muito baixa. Elas perdem durante o ato sexual. Então, tá tendo ato sexual e percebe... achou que teve orgasmo. Então, e aí tem aquele negócio, que pode sair alguma coisa no orgasmo, né? Na realidade, muitas mulheres têm uma urgência, né? Tem uma estimulação da uretra e da bexiga e acabam tendo perda urinária durante o ato sexual também, o que é muito constrangedor, né? E pode até ser uma das causas de disfunção sexual. Então, uma incontinência urinária, levando essa vergonha, essa perda urinária durante o ato sexual e levando a uma disfunção sexual também. E como tudo, é mais comum em mulheres. Sim. Tanto a incontinência quanto a disfunção sexual é mais comum em mulher. É isso mesmo. E por que, Ana, que é mais comum em mulher? A incontinência?
A gente tem todo um mecanismo que não favorece a essa continência. O tamanho da nossa uretra é pequenininha. Do homem, atravessa todo o pênis, né? A gente tem, para fazer esse fechamento, os músculos do assoalho pélvico. E esses músculos, eles costumam estar mais enfraquecidos na mulher mesmo. Então, maior tendência à flexibilidade, né? A hipermobilidade é na mulher. A gente tem ligamentos que sustentam ali o útero que podem também não estar tão fortes, e esse útero se posicionar em um lugar errado que facilite a saída de urina também. Os músculos, igual eu falei, com as gestações, eles podem ficar mais fracos nesses casos. Então, a mulher, sim, ela perde muito mais urina do que o homem. Ela tem muito mais incontinência mesmo. Pela base anatômica e pelo próprio estilo de vida, né? Uhum. Anne, no homem, é mais comum no idoso ou também, como nas mulheres, pode começar mais cedo? Muito difícil no homem, inclusive no idoso também não é tão fácil, é mais comum em pós-operatório de prostatectomia. Então, no homem, acaba sendo mais, muitas vezes, em pós-operatório, né? Porque não é comum perder esse mecanismo esfincteriano no homem tão cedo, né? E mesmo com a idade, o fator hormonal também não é tão importante assim. Ah lá, gente, é mulher mesmo, né? Tem algumas alunas suas aqui. Olá! Aí, B Machado falou que tem percebido pacientes bem mais nova, 30 anos. Raoni Alves, saudades, prof. O Felipe tá aqui. Oi, Nildinha. A Nildinha participou da live ontem, foi sucesso. E a Karina que perguntou do homem, tá? Ah, sim. Tá. E a notícia boa, né, que é o que eu mais gosto da fisioterapia uroginecológica, é que as respostas são rápidas, né? É diferente da dermatofuncional que não tem fim, né? O tratamento não tem fim. Na uroginecologia é muito rápido, né? Na faculdade, até minha professora da faculdade estava aqui, a Mayra, e foi o que me chamou muita atenção, porque a gente da fisioterapia, a gente acaba... Não é em toda disfunção que a gente vê melhora tão rápida, né? Sim. E eu acho que a fisioterapia uro, ela proporciona isso. É realmente isso mesmo, né? O que a gente sabe hoje, a Sociedade Internacional de Continência indica a fisioterapia como primeira linha de tratamento na incontinência urinária. Se tem incontinência urinária, vai primeiro para a fisioterapia. Então, eu já tive muitas pacientes que não precisaram operar porque foram fazer os exercícios com a fisioterapia. A gente fala exercício, mas tem N coisas para serem feitas, né? E aí, o que acontece? Hoje, a gente faz fisioterapia. De cada 10, 8 melhoram só com a fisioterapia, né? Outras, a gente sabe que vai precisar de algum outro tratamento adjuvante. E essas pacientes, a gente já percebe uma melhora no primeiro mês para segundo mês. Então, mês e meio já tem uma melhora muito grande. E elas vão falando, já não perco mais à noite. Não acordo tantas vezes à noite para ir no banheiro. Eu tossi várias vezes e não perdi. Né? Apesar de ser um tratamento de 3 meses no mínimo, antes elas já percebem essa melhora. Né? Então, isso é muito bacana. E uma coisa legal que eu tenho percebido, que eu tenho acompanhado as pacientes depois de alguns anos, esses sintomas dificilmente retornam. Então, eu tive uma paciente que retornou, mas era uma idosa, tinha feito 3 cirurgias anteriores na região, você via que era um caso, a gente conseguiu melhorar muito a incontinência urinária, mas não cessou, ela tinha 80 anos. Então, você via que era um grupo específico, mas aquelas pacientes entre 30, 55 anos, 60, até mais, que reabilitou, não retornam, devem 1, 2, 3 anos com esses sintomas. Principalmente que elas aderem ao tratamento, né? Isso é bacana. Então, isso que eu ia perguntar, porque aí você passa as orientações para elas fazerem em casa e elas continuam fazendo ou não? Sim. O ideal é deixar automático. Então, esse tratamento, a partir do momento que ele se torna automático, esse músculo ele vai mantendo a função
no decorrer da vida da pessoa, né? Então, isso é importante. Mas, igual eu falo, se de repente precisar voltar para fazer um outro tratamento, pode estar voltando, né? O pessoal tá com dúvida em relação aos tratamentos. Quais são os tratamentos que pode fazer? Em casa, os exercícios que pode fazer em casa. Bacana. Ó, então, o que a gente faz em relação ao tratamento? A gente tem que dar função para esse músculo que fecha, né? Isso daí. Então, o que a gente faz? A gente fortalece, mas não pode só fortalecer. Por quê? Porque quando a gente tosse e espirra, esse músculo ele tem que contrair muito rápido para não perder urina antes de ter esse abaixamento esse aumento de pressão. Então, o que acontece? Esse músculo ele tem que ser ágil, a gente trabalha agilidade. Ele tem que ser forte, a gente trabalha força. Ele tem que estar coordenado, porque se ele não tiver coordenado com outro músculo, não dá certo. Eu já tive paciente que o que acontece? Estava fortalecida, bonitinha. Eu pedia para ela ficar num pé só, o músculo não conseguia contrair quando mudava de posição. Então, quando ela andava, enfraquecia. Ela não conseguia fazer essa sustentação. Então, aí era um problema de coordenação, né? Então, a gente reabilita esse músculo. A gente treina, não só fortalece, porque só fortalecer não adianta. Então, é necessária uma avaliação. Se o fisioterapeuta não fez avaliação com palpação vaginal, ele não tem condição de passar exercício para paciente, porque não sabe se vai vencer a gravidade, se pode fazer sentado em pé ou se vai ter que fazer deitado. Não sabe se o problema está na resistência ou na potência, que aí a gente parte daí. Mas o que a gente sempre fala, não pode ser feito como exercício, mas para você saber que está contraindo o assoalho pélvico, vai no banheiro e tenta cortar o jato de urina. A partir do momento que você consegue cortar o jato de urina, você está usando o músculo certo. Mas a gente não faz isso como forma de tratamento, porque pode alterar o reflexo miccional, né? Então o sistema nervoso pode entender de forma equivocada. Só para ter a consciência do músculo, né? É isso mesmo, só para saber se é isso mesmo. E aí, as pessoas que querem fazer algum treinamento em casa, não, eu acho que eu tenho ele forte e tal, contrai, né? Então contrai, segura, contrai andando, contrai tossindo, vê se perde um pouco a força, contrai deitado, contrai em pé, contrai falando, contrai respirando, né? Então, vê se ele tá funcional mesmo. É isso aí que é... Só que essa contração é muito difícil, né? Sim, porque não é só apertar. A gente tem força quando a gente aperta, sustenta com a força máxima por 10 segundos. Se você não faz isso, você não tá com o períneo saudável, que a gente fala. É muito difícil. Mais alguma dúvida, gente, em relação aos tratamentos? A Paula perguntou aqui de fibrose pós-parto. A gente vai falar de parto semana que vem, tá, Paula? A gente vai falar de todos os... Mas eu acho que a Paula, tudo bem, Paula? Eu acho que ela tá querendo saber, às vezes, em relação à disfunção sexual, porque a fibrose pós-parto também pode causar disfunção sexual. Porque a gente pode finalizar a incontinência e já ir responder a pergunta da Paula. Então já começa respondendo a pergunta dela. Já posso? Então tá bom. Ó, antes, deixa eu só concluir a incontinência urinária. Eu falei do treinamento do assoalho pélvico, mas a gente também tem para dar força, peso para esse assoalho pélvico. Nós temos aparelhos que fazem eletroestimulação para acordar esse assoalho pélvico, então insere na vagina da mulher, dá um choquinho para falar, acorda, né? Ou contrai. Então a gente pode estar fazendo isso. Então tem várias formas de trabalhar. Bom, em relação à parte da disfunção sexual, né? Então uma gestante que durante o parto teve uma laceração, né? Essa laceração, não precisa ser gestante, pode ser uma cirurgia mesmo, né? Uma períneo, que acabou sendo via vaginal e ficou fibrose local, ou seja, quando foi cicatrizar, não ficou a cicatrização como deveria, ficou mais endurecida, não ficou tão maleável, perdeu a função naquele local. O que acontece? Ela pode desenvolver alteração de sensibilidade local e muitas vezes para mais, ou seja, ela vai sentir dor, né? E isso aí, o que acontece? Quando vai ocorrer a penetração, então aqui a gente tem a parte externa da vagina, né?
Quando vai ocorrer a penetração, se ela tiver algum ponto de dor, ou mais interno ou mais externo, quando o pênis for passar, vai causar dor. Então, ela pode desenvolver uma dor no ato sexual por fibrose, ou após parto, ou depois de cirurgia, né? Então, é uma disfunção sexual que a gente chama de dispareunia, né? Então, eu acho que ela falou em relação ao tratamento, aí ela falou radiofrequência e liberação, né? Liberação muscular, liberação da fáscia mesmo, né? Sim, é legal essa liberação, porque o tecido ele vai estar todo sem função e muito enrijecido. Só que uma das coisas que eu gosto muito é dessensibilização também, que a massagem acaba fazendo, né? Mas a gente gosta muito de dessensibilizar e depois alongar, tanto a fáscia quanto o tecido mesmo. E aí, o que acontece? A partir do momento que a gente vai organizando aqueles receptores nervosos, a informação vai passando de forma mais adequada, a fibrose vai ficando mais maleável, o tecido vai adquirindo certa função, né? Vai voltando essa elasticidade. A radiofrequência, o que acontece? Não tem sido colocado como linha de tratamento por causa que eles precisam de muitos estudos. Mas no Brasil, a Patrícia Lordella está trabalhando bastante com isso e está tendo bastante resultado. Então, possivelmente, vale a pena sim estar trabalhando. É que a radiofrequência tem a questão da temperatura, né? Então, no caso da fibrose, tem que ser temperatura baixa, menos energia, e aí o equipamento de uro, às vezes ele ainda... É muito diferente as marcas, né? Então, ter o padrão é muito difícil. E aí, quando ela perguntou, sabe o que eu já pensei? Na aderência da cesárea. Cada um na sua mesmo, né? Cada um na sua. Verdade. É isso mesmo. E vamos ver o que a Vivian perguntou aqui. Termoterapia. Da termoterapia. O que acontece? A gente pode estar utilizando termoterapia, sim, né? Vai estar ajudando. A gente acaba pegando mais a parte superficial. Tem alguns locais que falam de fazer a termoterapia intravaginal também, mas ainda não tem muito parâmetro em relação à temperatura, o tempo que se faz essa termoterapia, mas poderia estar sendo utilizado. O gelo a gente costuma utilizar muito pós-parto, em períneo, né, para diminuir o processo inflamatório, de repente uma episiotomia. Então, a gente acaba usando também. Então, a termoterapia tem, sim, seu papel. Mas, assim, é mais um recurso, né? Igual eu falei, são vários recursos. Mas, assim, a parte manual é muito importante também, né? Onde a gente vai sentir, onde a gente vai trabalhar. Eu gosto muito. Essa é essencial. A termoterapia, muitas vezes eu uso, mas nem sempre, né? Ô, Anne, você falou que essa fibrose... Perdão, a Vivian disse que já está tentando TCC. Excelente. Essa é boa. Você falou que essa fibrose vai provocar dor no ato sexual. Quais são as outras coisas que provocam dor? Porque a dor também é muito comum, né? E não é só falta de lubrificação. Isso que você perguntou é bacana. Quando a gente fala de dor no ato sexual, dispareunia, a gente tem uma dispareunia de introito, né, que é logo na entrada. A gente tem uma dispareunia de profundidade, que às vezes, tá tocando no colo do útero, né? Então, são várias causas dessa dispareunia, né? E a gente tem falado de sexualidade como um todo, envolvendo fatores físicos, né, que é o que a gente acaba tratando, mas tem muitos fatores emocionais. Então, a primeira coisa que eu falo tem que ter uma boa relação com o parceiro, né? Então, a gente sabe de mulheres que... Eu tenho caso de mulheres que desenvolveram dor no ato sexual, e nem só dispareunia, vaginismo mesmo, fecha, com o marido, depois de um problema ali entre o casal. Então,
vamos deixar isso aí de lado, mas tem a parte emocional, vamos falar da parte física. Então, qualquer dano, lesão, laceração pode ocasionar, retração facial. Eles têm visto que um excesso de contração do músculo do assoalho pélvico pode estar ocasionando dor, a mulher não consegue relaxar, tem alguns pontos ali, então pode ser. A menopausa causa diminuição de hormônio, né? Então, e de lubrificação. Então, vai ser necessário, muitas vezes, utilizar, ou fazer uma reposição hormonal, ou nas mulheres que não podem, usar um lubrificante à base de gel, à base de água, desculpa. Então, são fatores que facilitam, que podem estar associados a essa dor, essa dispareunia. E outro fator que eles viram também, urgência urinária pode estar associada à dispareunia também, né? Então, a primeira coisa é ver a causa, né? Então, a mulher, ela é emoção, ela é a parte física, é relacionamento. Então, ver onde que realmente está o problema para poder atuar. Tem uma paciente sua aqui, ó. Graças a Deus não tenho mais vaginismo, graças a Ana Paula. Que querida! Que saudade! Nossa, fazia muito tempo que eu não vi. Eu não vejo você faz tempo mesmo. Mas que bom saber que você continua bem. O vaginismo, ele também é comum, né, Ana? Sim, o que acontece? Quando a gente fala de disfunção sexual como um todo, a gente está falando das disfunções dolorosas, que aí entra o vaginismo, e a vulvodínia, né? Nós estamos falando também da disfunção sexual de não conseguir orgasmo, né? Disfunções de orgasmo, anorgasmia, e disfunções de excitação, a mulher que não consegue obter as respostas excitatórias. Quando a gente fala dessas disfunções sexuais, foi feito um estudo bem antigo no Brasil de 2002, que falou que 50 a 70% das mulheres tinham anorgasmia, ou seja, dificuldade de chegar no orgasmo ou mesmo ausência de orgasmo. Isso é grave, né? Mas as maiores referências, eles dizem em torno de 50% dessas disfunções sexuais. O vaginismo é em torno de 17%. Aí fala, não é muito, mas você pensa, em cada 10, uma, duas ter uma condição tão difícil, né, de lidar, porque vai te limitar a ter uma consulta ginecológica boa, vai te limitar a ter um ato sexual bom, prazeroso, tanto para a pessoa quanto para o parceiro, né? Quando consegue, porque muitas vezes não consegue. Não né? consegue. E aí eu posso situar o que é vaginismo pessoal, né? Sim. Ia te falar isso agora. O que acontece? Quando vai ter o ato sexual ou quando vai num ginecologista fazer um Papa Nicolau, a mulher tem a sensação de toque ou só pensa que vai ser tocada. A musculatura que está ao redor da vagina, ela aperta, ela contrai, fazendo com que essa penetração não aconteça, ou se acontecer, vai acontecer de forma muito dolorosa. E aí, a gente já percebe que não tem todas as outras respostas, né? Esse vaginismo, diferente às vezes dessa, igual a gente falou, dispareunia associada à menopausa, ele acontece principalmente nas mulheres mais novas. Então, mulheres de 18, 20, 24 anos, né? Então, essas mulheres, elas toda vez que vão ter o ato sexual, vai pensar no ato sexual, vai ter essa contração dessa musculatura. E aí, dificultando essa penetração é muito dolorosa e é um ciclo vicioso. Toda vez que ela tem mais dor, ela não quer mais, tanto na cabeça, né, quanto no corpo, não quer mais aceitar aquela penetração. E aí fica um ciclo vicioso e cada vez vai piorando. Não cura sozinha também. E ela pode ser primária ou secundária, ou seja, o primeiro ato sexual já teve esse vaginismo, nunca conseguiu. E tem aquelas que são secundárias, ou seja, sempre conseguiu, com 30 anos, parou, não consegue mais desenvolver o vaginismo. E aí a gente acaba pensando num fator emocional mais importante, né? Mas, de qualquer forma, essa musculatura, ela vai estar totalmente anormal. Totalmente. Ela vai estar apertando em hora que não deve.
Ivone falou que fez pilates com você e você ensinou os exercícios e ela faz com frequência e ajudou muito na lubrificação por causa da menopausa. Nossa, Ivone, um beijão, que bom te encontrar por aqui. Olha, isso que a Ivone falou é bem bacana, porque para esses distúrbios, às vezes, de excitação, né, ou às vezes, depois da menopausa, essa dificuldade de lubrificação, esses exercícios do assoalho pélvico, eles melhoram a vascularização e a lubrificação local, fazendo com que melhore a parte sexual também. Né? Isso é muito bacana. E bom saber que as minhas pacientes continuam fazendo os exercícios. Você viu? Você falou que no caso das incontinências não reincide, né? Mas é por causa disso, a sua paciente comprometida, você ensina os exercícios, elas continuam fazendo. É isso mesmo. A Vivian perguntou se pode, o vaginismo, né? Pode estar relacionado à endometriose sem que a paciente saiba que tem endometriose. O que acontece na endometriose? O endométrio, que é a camada interna do útero, ele acaba ganhando, né, outro local, né? Não só a camada interna do útero, mas também em outras regiões abdominopélvicas. E aí o que acontece? Toda vez que vai menstruar, então, tem uma descamação, sangramento desse endométrio dentro do útero, mas também tem esse mesmo sangramento nas áreas fora do útero que ele acabou ganhando, que ele está presente. E aí vão ocorrendo algumas fibroses, porque aí vai cicatrizar, mas vai cicatrizar com aquilo que a gente falou, tecido endurecido, tecido sem função, fibrose. Isso causa muita dor. O que a gente sabe é que, de repente, pode estar alterando ali a função, né, local, mas não necessariamente associada ao vaginismo, né? O vaginismo pode ter alteração facial, pode ter alteração, pode estar associado, mas não sendo causa primária, às vezes, de um vaginismo. E o tratamento do vaginismo, Ana? Aí o tratamento do vaginismo, a gente vai pensar o contrário. O que é? A incontinência urinária e a parte de distúrbio de excitação, né, de orgasmo, a gente quer fortalecer, quer vascularizar ali o local. O vaginismo a gente precisa relaxar, né? Então tem muito relaxamento, é muito alongamento, é muita dessensibilização. Por quê? Porque vai estar muito mais sensível. Às vezes você toca no vaginismo e a vulvodínia também, a vulvodínia tem ardência, né? Então a gente vai ter que ensinar ali que aquela sensibilidade não é dolorosa, aquilo é um toque, aquilo é um alongamento, não é para sentir dor, não tem que estimular esses receptores, né? A gente gosta de usar muito dilatador, infelizmente eu não tô com nenhum aqui, mas o que? São dilatadores, né? Aqui eu tenho um cone, né? É maior e tem tamanhos diferentes e tem espessuras diferentes. Por quê? Porque quando a gente for inserir, a gente insere o primeiro que é bem fininho, para a mulher entender que aquilo ali vai alongar, mas que aquilo ali também não vai causar dor. E a gente vai evoluindo até o tamanho de um pênis, né? E aí, por quê? Porque ela precisa ter um ato sexual normal. Então, o pênis não pode ser doloroso, né? Então, para isso tem um processo. E é legal o vaginismo, quando a gente fala de tratamento, quantas sessões, né, de tratamento? Eu já tive paciente que com 6 sessões não teve mais. E foi muito legal que ela chegou para mim e falou: Ana Paula, tá acabando meu casamento, né? Sou casada há pouco tempo, mas assim, eu não tô conseguindo, é muito doloroso. E às vezes não entra, eu não consigo ter o ato sexual. E aí a gente foi trabalhando, mas foi uma troca tão boa. A psicóloga, eu trabalhei junto, né? Ela já estava na psicóloga há 1 ano, mas aí eu conversei com a psicóloga e falei: vou fazer esse trabalho. Até a psicóloga olhou para mim: não, mas inserir, ela não vai aceitar. Ela regalou os olhos. Eu falei: vai, a gente vai fazer dilatador, a gente vai fazer isso, vai fazer. E daí expliquei para ela, falou: você que sabe. E aí a gente fez, e ela saiu
super bem, sem dor nenhuma, com alongamento bom, controle total em todas as posições, né? Então, olha que legal. Porque aí a gente tem que trabalhar as outras posições, né? Porque aí o parceiro, né, o próprio casal vai decidir como que eles vão viver essa sexualidade. Então, foi bem bacana. Mas a gente tem que a maioria das pessoas, às vezes, vai precisar de 10, 15, 20, 30 sessões, né? Mas, no geral, a gente já sabe, já percebe uma melhora na terceira, quarta sessão. Então, é bem bacana. É muito bacana, porque é muito rápido. Eu fico encantada. Sim. Ó, então, você a Elô tá assistindo hoje. Falou live show. A Gabi acabou de entrar. Ó, então você já falou da ausência do orgasmo, acho que pode falar mais um pouquinho, né? Sim, sim. Ó, primeiro, vamos falar um pouquinho o que é uma resposta sexual adequada, né? Então, o que a gente espera, eu acho, que talvez podia começar assim. A mulher tem que ter desejo, ela tem que ter libido, né? Então, vamos falar de mulher porque é o tópico aqui. Então, isso aí, ele depende de hormônios e neurotransmissores. Então, depois da menopausa eu não tenho tanta vontade. Sim, o hormônio é um dos responsáveis por esse desejo. Pode não ficar ausente, mas pode diminuir sim, né? Então, vai depender muito, então, de hormônio e dessa relação. Aí algumas outras pessoas falam, o neurotransmissor importante é a dopamina. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu já tô tanto tempo casado, já não é mais aquele desejo. Na realidade, quando vem o amor, o companheirismo, a dopamina dá uma diminuída e aumenta um pouquinho a serotonina. Então, é normal também diminuir um pouquinho o desejo. Mas ele ainda tem que existir, né? Só que aí a cabeça da mulher, que tem várias caixinhas e todas bagunçadas, misturadas. É verdade, mas tem que dedicar um pouco para essa parte de sexualidade, que é saúde também, né? A gente vai fazer a live com a Cláudia na sexta-feira. Ela vai falar sobre relacionamento, que é a psicóloga. Bacana. A Cláudia é psicóloga. Certo. Como é o Dia dos Namorados, aí a gente vai falar sobre relacionamento. Ah, legal. E aí, o que acontece? Então, a primeira coisa é a libido. Aí, vê se tem distúrbio, alguma disfunção nessa libido. Não tem, vamos para a próxima. Ela quer ter o ato sexual. Ela consegue se excitar? Aí, na excitação, tem outras respostas no corpo da mulher. Então, as mamas, elas começam a se vascularizar. A vagina também começa a se vascularizar, fica com rubor, né? A gente tem um aumento de lubrificação. Então, tudo isso daí vai facilitando. O útero também, ele aumenta e eleva. A vagina, como ela está mais vascularizada, ela está mais sensibilizada, ela sente mais. E esse orgasmo, essa excitação vai aumentando. Até chegar a um limiar que a gente tem o orgasmo. E nesse orgasmo tem as contrações vaginais e o máximo do aumento da frequência respiratória, da frequência cardíaca, do rubor, da vascularização. E depois a gente tem a fase de normalização, de retorno às funções normais. A mulher é capaz de se excitar novamente, ter novo orgasmo e resolução, que é essa fase final. Ter novo orgasmo, então isso acontece em algumas mulheres orgasmos múltiplos. No homem, a gente sabe que precisa dessa fase de resolução, mas por um tempo maior, né? Então, essa é uma das diferenças. E aí, não é problema de desejo de libido, é problema de excitação. Então, ela não tá conseguindo lubrificar, né? E aí, quando de repente o pênis vai passar, acaba tritando e tem dor e tem ardência e não tá legal. Não, ela não tá conseguindo vascularizar adequadamente, né? Ou ela não tá conseguindo manter o clitóris. O clitóris é o nosso órgão que mais tem sensibilidade, é o nosso sensor, né? Então, tá aqui os grandes lábios, os pequenos lábios, e aqui em cima tá esse clitóris. Então, o orgasmo é por um excesso de excitabilidade e esse clitóris, ele fica entumecido, né? Ele é homólogo ao pênis no homem, ele se enche de sangue e
ele é o responsável por esse orgasmo, né? Muitas mulheres falam orgasmo clitoriano. Então, esse clitóris não é só isso aqui que a gente está vendo. Ele vai lá dentro e ele é grande. Eu não tenho aqui um clitóris, mas ele é grande. A partir do momento que o pênis tem a penetração, né? O pênis penetra na vagina da mulher, ele toca essa parede anterior da vagina e tem maior, e também a parte externa, tem maior contato com o clitóris, que também vai estar mais entumecido. E a gente tem o ponto G na parede anterior da vagina também, que é perto da uretra, atrás desse... Aqui, ó. Aqui a gente tem a uretra. Olha a pelve! E aí, a partir do momento que se insere o pênis, né, a gente percebe na parede anterior da vagina, atrás desse osso da sínfise púbica, tem o ponto G, que é um ponto também que causa muita excitação. Deram um print aí no ponto G, gente, para não esquecer onde fica? Vai lá, então, de novo. Dá um print aí no ponto G. Então, atrás da sínfise púbica, na parede anterior da vagina. Insere o dedo, parede anterior da vagina, né? Ali no ponto G. Então, aí a gente tem todos esses distúrbios. E o orgasmo, né? Então, qual que é essa dificuldade de se chegar ao orgasmo? Se você já tem distúrbio na excitação, dificilmente você vai conseguir chegar no orgasmo, porque você precisa desse estímulo todo. E a gente sabe que tem fator emocional e também tem fator físico associado. Mas quanto mais vascularização, quanto mais se conhece o corpo, quanto mais se toca, quanto mais sabe onde gosta de ser tocado e melhor essa interação com o parceiro, mais fácil também esse orgasmo. E precisa ter esse estímulo clitoriano ou externo, ou na própria penetração interna, porque é o órgão que mais que é responsável por esse orgasmo. Ó, tem duas Elôs aqui que adoraram o orgasmo, né? A Elô, minha amiga, entrou na hora certa. A Elô personal falou orgasmo, eba! E a Aline perguntou: a incontinência urinária após retirada da próstata, vale a pena utilizar o fez na região sacral? Aline Zanella. Oi, tudo bem, Aline? O que a gente fala? Quando a gente fala de PO de Prostatec, pode estar utilizando, né, uma corrente de baixa frequência, se tiver urgência urinária. E quando a gente fala de estimulação parasacral, eu prefiro do que a tibial posterior, porque ela é uma via mais direta, né, uma raiz S2, S4, e vai estar indo o estímulo direto para a região. Eu acho bacana, acho que pode ser utilizada assim. Mais alguma dúvida, gente? Ô, Ana, você falou muito, em vários momentos você falou de palpação, né? Que você gosta muito de técnicas manuais. E eu percebo que assim, a maioria dos cursos de uroginoecologia, as pessoas elas acabam não querendo fazer a prática do curso. Então, às vezes, o profissional ele vai trabalhar e ele ainda não tem essa mão, né? Porque por mais que a gente é fisioterapeuta, que a gente treinou isso, é diferente, né? Certamente. Isso faz tipo assim, a fibrose que eu palpo é diferente da fibrose que você palpa, né? Certamente. Eu não vou entender muito da sua, você também pode entender um pouco menos da minha. Mas a fibrose, ela se forma de forma igual, só que o jeito de palpar, o que a gente procura... O tecido é diferente, exatamente. Né? O que você vai encontrar é diferente, é isso mesmo. E aí eu achei muito bacana, gente, nos stories que eu fui fazendo, eu já apresentei, já falei bastante da Ana Paula. A Ana Paula é uma fisioterapeuta que eu admiro muito. E agora, ela é professora de faculdade, né? Enfim, tem muita experiência aí, a didática dela é incrível. Agora está fazendo atendimento clínico também. Ela podia muito bem participar da live de segunda-feira de mulheres atletas, porque... Ela faz tudo, ainda tem filho. Não sei como dá conta.
E aí, agora ela tá fazendo, além de tudo isso que ela já faz, ela tá fazendo cursos também, né? Cursos livres e a novidade, né, Ana, que é o curso de pós-graduação. E eu achei muito bacana quando ela me falou de convidar as pacientes para participar do curso, para as alunas palparem realmente a disfunção. Né? Isso eu acho que assim, é um diferencial muito, muito grande, principalmente nessa área. Isso aí que você falou, Pri, é essencial. Então, o que eu tenho acompanhado? Eu, no começo, né, há muito tempo atrás, fiz vários cursos, esses cursos internacionais, nessa área mesmo, né? Fiz curso lá no Nordeste, fiz curso no Sul, fiz aqui na região. E o que eu tenho percebido? Os cursos, eles dão informação, mas daí você sai, a escola a paciente, a comparação, você saber casos diferentes, você trocar. E assim, quando você faz palpação e na sua colega, ela não vai ter, às vezes, a mesma disfunção que você vai pegar na clínica mesmo. Então, esse é um diferencial que eu quis. A partir do momento que eu me propus a ministrar curso e agora essa pós-graduação, vai ser uma pós-graduação diferente, porque eu já fiz pós-graduação também. E o que acontece? Essa pós-graduação, eu vou pegar pacientes, tem prolapso, tem incontinência, tem fibrose, pós-parto, pré-parto, gestante, vamos aqui, vamos palpar, vamos comparar, você encontrou isso? Não, você não encontrou, eu encontrei aquilo. Então, isso daí que é o que vai fazer diferente, isso aí vai te dar base para atuar. E tem muita gente precisando, e a gente precisa de profissional bom para tá trabalhando. Então, olha, os meus cursos, eu até vejo, né? De onde você tal, não sei o quê, porque eu vou indicar, porque a gente percebe que a pessoa gosta, a pessoa faz a prática, e às vezes quando tem alguma dúvida, manda uma mensagem, né? Ana, eu fiz isso, tudo bem, tal. Então, essa pós-graduação, o intuito é ser diferente de todas as outras. Por quê? Porque a pessoa tem que sair sabendo atuar. E ela tá completa. O que eu tô dizendo? Você vai saber disfunção urinária na criança, no homem e na mulher. Você vai saber disfunção proctológica na mulher, no homem e na criança. Obstetrícia, pré, durante e pós. Então, eu tentei englobar tudo, porque às vezes o curso dá só base para mulher. Mas aparece incontinência urinária no homem, como é que eu vou fazer? Uma criança com incontinência urinária que é totalmente diferente. Né? Então, como que eu vou fazer isso daí? Então, veio nesse sentido de tá formando profissional que vai fazer diferença no mercado, sabe? E a gente precisa disso, a gente tá com a faca com queijo na mão, porque é uma área que os ginecologistas, os obstetras, eles estão confiando muito na gente, né? Em relação a isso, urologista. Por quê? Porque tem dado resultado, mas tem que fazer certinho, né? Então... isso que faz. É difícil o profissional capacitado que sai de uma formação com essa bagagem prática, né? Sim, com certeza. E eu lembro que no último curso que eu dei, uma pessoa falou, gente, mas eu achei... Quando eu fazia curso, o pessoal escondia informação. Você fala tudo. Eu falei, claro, eu falo tudo. A gente precisa compartilhar. E eu aprendo com você também, porque tem outra experiência... vivida e que vai me trazer para a clínica ali também, né? Então, isso é muito bacana mesmo. Tem várias alunas aqui que já fizeram curso com você, que amou seu curso, que foi muito bom, muita prática. A Geise adora os cursos da Ana. Obrigada. E o curso da... Gente, ela começou a divulgar, já esgotou vaga, né, Ana? Pelo menos já tem interessado, bastante interessado, graças a Deus, né? E aí... quando vai ser a pós? Fala um pouquinho. A gente tem 5 minutos. É para você falar da pós. Da pós. Mas antes eu vou falar uma coisa. Semana retrasada, até me convidaram para dar curso online. Curso online, a gente viu um vídeo, acho que vai ser bacana, tal, e aí você começa o curso online. Gente, curso online ajuda, mas assim, nunca vai ser a mesma coisa. E eu falei, eu vou dar qualidade. Então eu falei, vou focar na
pós e no curso. Então, a pós, ela tá de conteúdo amplo. A gente tem alguns diferenciais, que igual eu te falei, a prática com o paciente, né, mesmo. O que acontece? O profissional que vai lá, ele vai ter, então, a prática, o lugar é bom, né? E a outra diferencial também é a hospedagem. Para quem for de fora, a gente oferece hospedagem gratuita em flat, né? Além disso, a matrícula tá gratuita. Então, quem entrar no site, o meu site lá, www.anapaulagalo1.com.br, vai estar lá, vão estar meus cursos, vai estar a pós também. E aí, pode fazer a inscrição tá gratuita, né? E aí, isso aí eu acho que é bacana. E Gente, isso. olha que top! Tem hospedagem, tem a prática, muito top. E é preço normal, viu, gente? Não é muito caro, não é mais caro por isso, não. A Cleonice está perguntando onde vai ser a pós. Vai Paula ser. Falou que o lugar é top. Paula. A Ana é muito humilde, ela falou assim: o lugar é bom. Não, gente, o lugar é top. Tem café da manhã também. Tem café da manhã, coffee break bom, muito bom. Aí vai ser na Academia de Ciência e Tecnologia, uma instituição que já tem pós-graduação há 15 anos, mais de 15 anos na área da saúde. É reconhecido pelo MEC, tá tudo em ordem, tudo ok. Quando vai ser? Quando começa? Em outubro. Então, começa na primeira quinzena de outubro. São 14 meses, né? Então, uma aula por mês. E aí, o material também está incluído. A gente até pensou em fazer alguns vídeos para deixar pro pessoal, para estar agregando ainda mais, né? Um conteúdo complementar, né? Isso. Mas você falou do curso online, eu tô tendo experiência. É que na URO é diferente por conta dessa palpação que a gente comentou. É isso, né? Aí. Foi exatamente o que eu falei. Mas eu tô tendo experiência muito boa com o curso online, tô gostando muito. Eu me surpreendi. E eu tenho certeza, porque você tem uma didática super boa e o aparelho você consegue mostrar, né? Outra coisa, você consegue mostrar. Se eu fizer a palpação, você não sabe o que está acontecendo ali dentro, você não está sentindo, diferente. O diferencial do seu é a palpação na paciente. Né? Para realmente sim. Com diferentes. Sentir mesmo as disfunções, né? E foi o que eu senti dificuldade quando eu fazia os cursos. Eu falava, não, isso não está certo, não é assim que tem que ser. Né? Então, é isso aí mesmo. Mais alguma dúvida, gente? Eu adorei a live também. Tema muito bom. E aí, semana que vem ela tá aqui de novo, viu, gente? Então, semana que vem aí a gestação. Parto, pós-parto. Gente, olha, eu quero agradecer a participação de todas. Eu vi uns nomes aí conhecidos, que eu tô com muitas saudades. A B ficou no meu lugar também, ali no Centro de Saúde da Mulher. O pessoal que fez pós comigo, muito obrigada aí. Laisla, a Geis, a Paula e as demais. O Lucas tá aí também, obrigada de coração aí todo mundo, as pacientes, a Gia, a Ivone. Gente, tô com saudade de todo mundo. A Daniela também. Muito obrigada aí. E Pri, eu que agradeço imensamente, é um prazer estar com você. Vendo essa expansão toda aí do Drenacryl, né? Tô acompanhando. Eu te agradeço ter conseguido um tempinho, 2 tempinhos, né? Para vir aqui conversar com a gente. A Ju! E vamos fazer mais, viu? Imagina. De jeito nenhum. Obrigadão mesmo. Vamos sim! Obrigada, tá, gente? Todo mundo que participou. Obrigada, Ana. E até semana que vem. Até. Gente, um beijão. Tchau. Até mais. Boa noite, tá, gente? Muito obrigada a todos. Eu já vou encerrar, porque senão eu perco o tempo de gravar. Olha lá, 30 segundos. Tchau, obrigada, então. gente. Tchau, tchau.